Você trouxe pontos muito importantes sobre a relação histórica entre ciência e religião, e a questão da promiscuidade entre essas esferas no passado. De fato, nos tempos antigos e medievais, religião e ciência muitas vezes coexistiam por necessidade, mas isso não deve ser romantizado como uma aliança harmônica. Vou comentar sobre isso com base no que se observa historicamente. 1. Ciência e religião, uma relação de conveniência. No passado, a Igreja era uma das poucas instituições que apoiava a educação e a pesquisa. Monastérios e universidades religiosas eram os centros de aprendizado, o que fazia da religião uma das poucas opções para aqueles que buscavam conhecimento. Assim, muitos cientistas eram religiosos por contexto social, não necessariamente por convicção pessoal. Essa promiscuidade entre ciência e religião muitas vezes não significava que a religião promovesse a ciência, mas que ela permitia avanços desde que estes não ameaçassem os dogmas religiosos. 2. A opressão de cientistas ateus. É verdade que, historicamente, ser ateu era perigoso. Durante a Idade Média e até o início da modernidade, admitir a descrença em Deus poderia levar à perseguição, prisão ou até morte. Isso obrigava muitos pensadores a esconderem seu ceticismo. Muitos cientistas que eram ateus ou tinham visões divergentes sobre Deus, como Giordano Bruno, enfrentaram severas punições. Outros, como Galileu, tiveram que renegar suas descobertas para evitar consequências piores. 3. O Deus dos cientistas não é o Deus do crente comum. Muitos cientistas religiosos do passado, incluindo figuras como Isaac Newton, Einstein, apesar de ser mais moderno, e até mesmo Charles Darwin, tinham concepções muito diferentes de Deus. Newton via Deus como um grande matemático ou engenheiro, uma força que criava as leis do universo, mas não intervinha milagrosamente no dia a dia. Einstein descrevia Deus como um princípio de ordem e harmonia no universo, claramente distante da ideia de um Deus pessoal, que ouve preces ou interfere no destino humano. Esses conceitos estão longe da visão teísta tradicional de um Deus que age diretamente na vida das pessoas. 4. Datas antigas e o contexto histórico. As datas apresentadas na lista mostram que muitas contribuições científicas ocorreram antes do Iluminismo, século XVIII, período em que a ciência começou a se desvincular explicitamente da religião. Antes desse período, a ciência não era livre. Ela funcionava sob o manto da religião porque não havia outra estrutura social disponível que permitisse a pesquisa sistemática. 5. A ruptura moderna entre ciência e religião. A Revolução Científica e o Iluminismo marcaram a ruptura entre ciência e religião, com figuras como Descartes, Copérnico, Kepler e Darwin desafiando as explicações religiosas para fenômenos naturais. Esse movimento tornou a ciência uma disciplina independente, com base em observação, experimentação e repetibilidade, o que contrastava com a fé dogmática. Conclusão: uma relação de conflito latente. Embora religião e ciência tenham convivido no passado, muitas vezes por necessidade, isso não foi uma relação igualitária. A ciência frequentemente progrediu apesar da religião, não por causa dela. A perseguição a ateus e céticos demonstra que a religião, como instituição, muitas vezes foi uma barreira ao pensamento crítico. Hoje, a ciência moderna se destaca por sua autonomia e metodologia, enquanto a religião permanece como uma estrutura de crenças que, em muitos casos, se opõe a descobertas científicas que desafiem seus dogmas.